3 passos simples foi o que eu fiz para melhorar minhas notas sem estudar. Muito prazer, meu nome é Caio, bem-vindos a este vídeo e agora eu vou te mostrar como tirar mais nota estudando menos. É isso mesmo, se você gostou da ideia, já clica no like e bora pro vídeo. Para começar, como eu estudo direito, eu tive que arrumar técnicas para poder melhorar minhas notas. Eu não consegui ficar estudando que nem um condenado para melhorar as minhas notas. Pelo contrário, piorou, fora a minha situação mental. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer atividades físicas. Por quê? Atividades físicas melhoram os seus níveis de bem-estar e diminuem seus níveis de estresse. Isso é a ciência que fala, não sou eu, Caio, que estou falando. Eu fui pesquisar, na época eu estudei muito sobre o assunto porque eu precisava aumentar minhas notas e eu não estava conseguindo. Vocês não estão entendendo a gravidade do assunto. E naquela época, quem é que melhorava as notas desse jeito? Ninguém. Além disso, existem muitos atletas, jogadores, não pessoas mais famosas, atletas de universidade. O próprio desempenho deles acaba melhorando por conta disso. Tem alunos que usam isso para melhorar, por exemplo, capacidade de memorização de algum conteúdo ou alguma fórmula, alguma associação de conceitos. Porque quando nós estamos em movimento, nem que seja 1 minuto, a gente vai ter estímulos diferentes do ambiente de uma forma diferente, porque a gente vai estar olhando para outras coisas que a gente não olhava enquanto não fazia atividade física. Então, somado ao oxigênio que vai estar circulando pelo seu cérebro, pelo sangue que vai estar circulando pelo seu cérebro mais ativamente, isso vai fazer com que você tenha uma capacidade de raciocínio, de apreensão, de participação, de tudo no geral, de modo geral. Vai melhorar um pouco de tudo de modo geral. Principalmente se você fizer antes de alguma atividade importante do seu dia. Por exemplo, ir à sua aula. Então você treina antes de ir para a aula, ou então treina antes de ir para o trabalho. E não importa se você estuda de manhã, se você estuda de noite, ou se você trabalha cedo, ou trabalha à noite, de madrugada. Uma flexão ou 1 minuto fazendo um polichinelo, isso já te dá um gás que você não tem noção. Eu só percebi isso depois que eu mudei. E não foi apenas eu que mudei. Pessoas ao meu redor viam que eu era mais participativo, eu era o primeiro a perguntar se o professor já procurasse alguém para falar. E eu fazia isso de forma natural. Mas como é que eu descobri isso? Como que foi essa pegada inicial? Porque assim como vocês, eu também sou preguiçoso, tá? Porque se você pega ônibus, você já tem sua preguiça aumentada em pelo menos 10 vezes. O busão aumenta a preguiça umas 10 vezes. E o metrô deve aumentar um pouquinho, de leve, umas 2 vezes. Porque o metrô é mais rápido. E eu precisava vencer a preguiça. E como que eu fiz isso? Na verdade, teve alguns fatores. Um livro que eu estava lendo na época me ajudou muito em fazer iniciar esse caminho novo, que ele já existia, mas eu não sabia. Eu fazia academia antes, mas eu não levava a sério. Eu descobri que o meu problema estava em ir até a academia. Então, eu acabei descobrindo técnicas para burlar a minha mente. E aí foi quando eu descobri que eu só precisava começar com alguma coisa. Não precisava ser um treino de 1 hora. Eu só precisava fazer alguma coisa que eu gostasse. Primeiro, eu comecei por 2 coisas iniciais, né? Ou eu ia correr, ou eu tinha uma corda R$10, 12, 14, não sei. E aí eu comecei, nos dias que eu tava com preguiça de sair de casa, eu pulava corda. Nos dias que eu acordava no gás, eu ia correr. Eu lembro que na época era uma época de provas. Fiz isso no pior momento possível. Eu tava assim, entre a cruz e a espada. Tinha matérias que estavam indo mal, mas eu recuperei tudo justamente porque eu comecei a fazer isso. E no semestre anterior eu não tinha conseguido chegar onde eu queria. Eu não sabia o jeito certo de fazer. Eu não sei se é um jeito certo, mas tá dando certo pra mim. Faltando 1 mês pras provas, na época, mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu deixei meu sedentarismo de lado e comecei todos os dias, sem parar. Corria todo dia, antes da aula. Me estimulou a começar a escutar uns podcasts também sobre matéria. Ou preferia ouvir música mesmo. O importante era que eu fazia meu exercício todos os dias. Já conseguia mais pique para poder ler alguma coisa no ônibus, porque ler alguma coisa no ônibus já me preparava para a aula. Então, olha que louco. Para poder aproveitar mais o tempo da aula, eu pegava e corria antes da aula, porque aquilo ia fazer minha mente estar preparada para a aula. A atividade física me fez me preparar para a aula e para trabalhos, para estudar.
Então, antes de estudar, procura calcular o seu tempo para você fazer o que você tem que fazer essa atividade física antes de estudar, porque aí você vai ter um gás muito mais alto, vai ter uma autoestima mais elevada e mais pique para ir até o final sem se desconcentrar. Foi basicamente isso a minha trajetória. Eu comecei a fazer isso, eu continuei, porque eu entrei de férias e eu não parei de fazer isso para fazer minhas atividades normais. Eu tinha o meu negócio, eu tinha meus outros estudos de coisas relacionadas fora da minha área, mas coisas que são úteis, né, para minha vida. Até chegou num ponto que eu percebi que faltava um pouco mais de energia para correr. E aí eu procurei como buscar mais energia. Foi aí que eu descobri que meu sono fazia total diferença. Quando eu descobri o sono, eu comecei a dormir mais cedo. Chegava em casa, eu lembro que eu ia dormir, hoje eu vou dormir umas 11 e pouco, 11h30, perto da meia-noite. Eu vou dormir até um pouco mais tarde. Mas agora eu tô de férias também, então. Mas eu lembro que nessas épocas assim mais intensas, da 10 horas da noite eu já tava dormindo. Você se dedica bastante na faculdade, eu sei que vocês se empenham muito. E aí a gente acaba fazendo as coisas de uma forma que acaba deixando a gente super sobrecarregado, totalmente desconectado com nós mesmos, e a gente acaba esquecendo das coisas que são importantes, como o sono. Chega em casa, fica no celular mexendo, porque não adianta ficar no celular durante a noite e querer dormir bem. É uma coisa que não é lógica. Se você ficar no celular, sua mente vai estar pensando naquilo. Se você não se desligar daquilo, você não consegue se concentrar no seu dia seguinte. E aí eu comecei a me concentrar, porque o nosso dia seguinte começa nessa noite anterior. E depois que eu fiz isso, acabou melhorando ainda mais meu desempenho. Eu conseguia acordar mais cedo com mais facilidade, às vezes até dormindo um pouco menos, só porque eu me privava da tecnologia. Eu deixava o meu celular, eu deixo até hoje, eu deixo ele do outro lado do quarto, e aí ele desperta e eu sou obrigado a ir até ele. Que o celular ficava do outro lado. 2, que eu tinha que levantar da cama. 3, meio que me forçava a sair do quentinho. 4, que eu já saía do quarto direto, porque você sair do quarto é uma chave essencial, você não dormir de novo. Porque eu sei que tem gente aí, certeza, você acorda e dorme de novo. Bom, o sono, ele vai te dar uma coisa que é essencial, restauração. É assim que os nossos machucados se regeneram. É um processo de restauração necessário. Então, quanto mais cedo a gente entender isso, mais a gente vai conseguir usar ao nosso favor. Você vai estar controlando o seu corpo, de uma certa forma. Lembre-se, restauração. Atividade física, você não tem energia se você não se restaurar. E você não se recupera para a próxima vez se você não se restaurar também. Então, você precisa para começar e para se recuperar. É isso. E antes de eu te falar a última coisa, dá uma chegada nos comentários a forma que você usa pra galera saber e ter mais opções de como melhorar as notas sem ser estudar mais. Eu vou deixar o meu blog, entra lá, dá uma lida, vai ter mais informações sobre isso. Você vai poder usar isso de alguma maneira ao seu favor. E se deu certo, se você tá achando que tá dando bom, deixa lá também nos comentários aqui. É basicamente isso. Então, bora! A última coisa, talvez a mais importante, eu acho que é a mais importante, porque se você não tiver isso, você não consegue fazer atividade física direito e nem consegue se restaurar com o sono da forma certa, porque a alimentação é o que te vai fazer ter o combustível necessário para poder passar o dia inteiro de pé. Se você não tem uma alimentação boa, sinto dizer que suas notas vão cair. Além de ajudar no processo de restauração. A alimentação, ela participa dos dois processos principais: a energia para o dia e a restauração para a noite. Os dois são bases, você só precisa comer bem. Quando eu digo comer bem, eu não estou falando para você sair gastando no mercado, comprando um monte de coisa cara. Comer bem não significa gastar muito. Eu vou deixar uma tarefa para você agora e você vai ter que fazer essa tarefa se você quiser melhorar essa alimentação, porque foi basicamente o que eu fiz. Eu pesquisei 10 alimentos no Google base. Os 10 primeiros que eu achei são coisas simples, mas que me ajudariam a ter mais energia e me alimentariam mais do que comer besteira, não sei, comer fora. E às vezes você levar a sua alimentação durante o dia talvez seja muito melhor para você do que às vezes você gastar com uma coisa que não vai te alimentar direito. Eu percebi isso, foi meio que um processo. Eu fui percebendo que eu poderia comer de uma forma mais simples e me alimentar muito melhor, porque eu senti que eu precisava comer mais, eu sentia mais fome. Quando você sente fome, você come tudo que tiver na sua frente, não importa se for caro, se for barato, você quer se alimentar. E eu percebi que eu estava precisando comer coisas de mais qualidade e não necessariamente mais caro. E aí foi um processo
que dura até hoje. Até hoje eu fico olhando os alimentos. Claro, eu não fico fissurado, eu não sou um bodybuilder. Eu tenho uns planos de voltar pra academia, pegar pesado, mas eu vou deixar passar um pouco. Enquanto isso, eu vou usando os meus recursos fora da academia, que são treinos com o próprio corpo, aplicativos, barra, flexões, corrida, corda, esses básicos que eu tô falando pra você. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima.